desenvolvimento e pobreza no Brasil. É o tema de hoje do Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Márcio Postman, que é presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa da entrevista conosco o jornalista Carlos Augusto Sete. Professor, eu queria entrar um pouquinho, era na questão, antes até de a gente chegar no que foi anunciado para começar o bloco, eu queria um pouco saber o IDH do Brasil, como é que anda o nosso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, com relação a outros países, inclusive da América Latina? O Brasil faz parte já dos países de IDH médio para IDH alto. Nós tivemos uma boa evolução, embora tenha uma dificuldade maior oriunda do sistema educacional e de saúde. Mas, de maneira geral, o IDH vem permitindo que o Brasil se sobressaia em relação a outros países. E até mesmo no que concerne as chamadas metas do milênio, que foi, então, uma decisão na Assembleia Geral da ONU, o Brasil praticamente completou as metas de forma antecipada. Então, nesse sentido... O que compõe o IDH? Só para a gente deixar claro aqui para o telespectador. O desenvolvimento humano ele é composto de 3 indicadores. O indicador de renda, que seria basicamente a renda per capita, o indicador de saúde, que seria, então, a expectativa de vida, e o indicador de educação, então, a escolaridade. Mas a educação no Brasil é uma coisa sempre muito... Houve, inclusive, recentemente, um relatório da ONU, né, colocando o Brasil em situação até vexatória, né, ombreado com países da África e até distante de países da América Latina. Como é que o senhor acha que essa questão da educação pode ser enfocada numa política, numa estratégia de combate à pobreza? Não há dúvida que o tema da educação faz parte de uma estratégia de desenvolvimento social mais amplo. E o Brasil, pelo fato de nós não termos feito de forma antecipada, digamos, uma revolução no sistema educacional, a nossa trajetória, né, tanto na educação como na saúde, ficou, de certa forma, num segundo plano. Então, nós... apenas a partir dos anos 90 que fomos, basicamente, chegar ao nível de universalização do ensino fundamental no país. Não é? Esse esforço, do ponto de vista quantitativo, é muito importante, mas ele não é suficiente para dar aquilo que se espera da educação, que é a sua qualidade, não é? Que é um sistema de aprendizagem de forma adequada. Há todo um esforço com o objetivo de monitorar o sistema educacional com indicadores, o Enem é um exemplo desse tipo, mas, ao mesmo tempo, sabe-se que a questão da qualidade não se alcança de forma tão rápida como a quantidade. Quer dizer, construir escola, contratar professor, é algo que pode ser feito de uma maneira muito mais rápida do que melhorar o conteúdo da educação e, sobretudo, elevar os índices de qualidade. Professor, nós estamos assistindo, aí voltando à posição do Brasil, que o Elival colocou em relação a IDH, educação, que nós somos mal comparados aí, quer dizer, comparados, né, a países com níveis de desenvolvimento bastante baixos. Como é que o senhor vê o modelo econômico brasileiro no contexto latino-americano? Ou seja, nós visivelmente tivemos uma década de 90 onde os conceitos, né, digamos, a ideologia neoliberal de abertura dos mercados, de ênfase na iniciativa privada prevaleceu, e agora nós temos na América Latina uma nova onda de governos mais populares, de fundo mais social, de preocupações sociais mais intensas, e aí são vários os países, e houve uma certa inflexão, né, das políticas públicas nesse período. O senhor vê nessa inflexão, nessa nova tendência, alguma esperança de que esses indicadores da América Latina e do Brasil possam vir a melhorar? O caminho é por aí? Eu vejo, do ponto de vista latino-americano, uma oportunidade inédita, do ponto de vista histórico, da região dar um salto do ponto de vista da sua realidade no mundo. A América Latina e a África talvez foram as duas principais regiões que mais foram penalizadas pelas políticas de corte neoliberal. Do ponto de vista da globalização, se olhar o mundo de maneira geral, as regiões que, junto, se nós quisermos somar os países
socialistas, ao longo dos anos 90, tiveram uma piora social inegável. Tanto na África, como também na América Latina. Houve aumento do número de pobres, um baixo dinamismo econômico. Mas não há dúvida que, no período mais recente, há uma recuperação, inclusive da África em alguns países, como é o caso da Angola, que vem crescendo a um dinamismo bastante importante entre outros países, e aqui mesmo na América Latina. O Brasil não é o país que mais cresce, mas na verdade o seu crescimento se mostra, comparadamente a outros países, mais sustentado, não é? Mais estruturado e com resultados sociais bastante interessantes, né? Acredito que a crise de 2008 abriu a possibilidade de se avançar mais rapidamente do que aquilo que vinha sendo feito em função das convergências políticas que permitiram, digamos, transitar aí da hegemonia neoliberal para uma outra realidade, um pós-neoliberalismo. Mas não está muito claro o modelo. Acredito que o Brasil dá pistas nesse sentido, do ponto de vista da construção de uma maioria política que tenha a perspectiva do desenvolvimento. Muito recentemente se começou a falar de desenvolvimento, falar do longo prazo, o que se quer ter do Brasil nos próximos anos. Quer dizer, isso praticamente estava abandonado, se imaginando que as forças de mercado por si só se definiam, né? Hoje sabe-se que é fundamental a participação das forças privadas, o mercado existe e a sua presença é necessária, mas há necessidade de ter uma visão mais longa, de um Estado melhor estruturado, né? Agora, a meu modo de ver, o que vai garantir, né, a sustentabilidade de um modelo econômico e social com resultados mais pujantes é a maioria política que se constrói, porque são experiências democráticas, né? Nós mesmos aqui no Brasil, nós não somos um país de tradição democrática, né? Estamos agora em 2010, praticamente aí comemorando 25 anos de democracia. Esse é o período mais longo da nossa história de regime democrático. Mas do ponto de vista histórico, um quarto de século praticamente não é muita coisa. Não é? Queria aproveitar um pouquinho que o senhor falou na crise de 2008, e eu creio que ela tem a ver com pobreza e desenvolvimento também, e perguntar para o senhor como é que o senhor se posiciona nessa polêmica que se instalou agora no começo de 2010 sobre se a crise passou ou não passou. Quer dizer, o que é que passou, o que é que não passou? A gente tem visto indicadores, ora num país, ora no outro, a China, nos Estados Unidos, alguns fatos perturbadores. Como é que o senhor avalia? Passou aquela crise de 88, uma chamada crise financeira internacional, ou ainda nós vamos pegar aí a marola dessa crise por algum tempo? A impressão que eu tenho é que nós não entendemos bem a natureza da crise. Não é? Tanto, talvez por nós não termos entendido bem, acreditamos que foi uma crise em V, que fez com que reduzisse o nível de atividade, mas depois recuperasse e estaria superado os problemas que levaram à própria crise, não é? Nós partimos do pressuposto que essa crise ela tem uma natureza distinta e que, de certa forma, a sua resolução demorará muito tempo, porque essa crise, a nosso modo de ver, é fruto de 3 combinações, né? A primeira está relacionada à crise do modelo de produção. É inacreditável que nós poderemos voltar a crescer por muito tempo produzindo os bens que são insustentáveis ambientalmente. Como automóveis, por exemplo. Exatamente. Mas o setor de automóvel foi um dos setores que puxou a recuperação em várias economias que está puxando. Não é? Então temos um problema dessa natureza. Segundo, do ponto de vista do financiamento das economias de longo prazo. Se nós olharmos agora os países que se recuperaram, vamos deixar de fora a China, a Índia, o Brasil, que são, digamos, caso à parte, mas nos países envolvidos, a recuperação vem se dando na modalidade de financiamento que era os derivativos, que são as aplicações financeiras, na mesma modalidade pré-crise. Então não houve grandes mudanças. Não é? Tanto é que recuperou o preço das chamadas commodities, melhorou a situação em alguns países, mas agora recentemente cai, então tem repercussões. E por fim, a crise também é resultado da ingovernabilidade ou da baixa governança mundial. Quer dizer, num mundo em que você tem praticamente 500 grandes corporações do setor privado que dominam qualquer setor de atividade, você não tem uma governança pública. Então, ele é globalizado para o setor privado, né? Exatamente. Ele não é globalizado para os direitos sociais, né? Para os direitos econômicos, né? A resolução destes 3 elementos demorará mais tempo. Então, no nosso modo de ver, conviveremos ainda com os sinais dessa crise por mais tempo de forma infeliz. Mas, por outro lado, a experiência
à luz de outros momentos, como a crise de 29, de 1873, essas crises abrem oportunidades para países que não são do centro do capitalismo, como é o caso chinês, como é o caso brasileiro. Na Índia, né? Exatamente. Acreditamos que esses países estão diante de uma oportunidade histórica. Mas em questão da pobreza, por exemplo, uma crise dessa interrompe o processo de redução da pobreza, no caso. Interrompe, mas também há a oportunidade de se aprofundar determinadas políticas que não se fazia. Nos modelos, de se aperfeiçoar determinados modelos econômicos. No caso brasileiro, é bastante interessante descrever o fato de que a pobreza, pelo menos acompanhada nas regiões metropolitanas, que o IBGE permite fazer essa aferição nas 6 principais regiões metropolitanas do país, nós não tivemos um aumento da pobreza. Mesmo durante a crise, não é, nós tivemos 500 mil pessoas que saíram da condição de pobreza nas regiões metropolitanas. Mas durante a crise? O último dado que nós levantamos, agora de dezembro do ano passado, continua a haver queda da pobreza. Não foi interrompido. Não foi interrompido, foi reduzido o seu ritmo, mas não. E essa é a primeira vez, desde que a gente faz o acompanhamento da crise de 81, 83, a crise da dívida externa, que toda vez que tinha crise, aumentava a pobreza, aumentava o desemprego, aumentava a desigualdade, e essa de 2008, no caso brasileiro, nós não tivemos o aumento da pobreza, tampouco o aumento da desigualdade. Mas, professor Postman, a questão dos grandes programas do governo, Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, programas desse tipo. Quer dizer, eu lhe pergunto, esses programas, eles têm de fato grande impacto na redução da pobreza? E segundo, eles não são uma mera repetição de programas assistencialistas do passado? Acho que nós temos que diferenciar, né? A crise fez fazer com que o Brasil tomasse uma decisão de investimentos na parte habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida surgiu em função da crise. Talvez não tivesse surgido caso não houvesse a crise, por exemplo. Né? E a nosso modo de ver, é uma medida fundamental, porque o Brasil tem um déficit habitacional enorme. E, ao mesmo tempo, é uma forma de investimento e de geração de emprego, né? Não há dúvida, não há dúvida. Então, nós entendemos, quer dizer, os programas que estão em curso, na verdade, como diz o nome, são programas. São algo que diz respeito a um governo. Não necessariamente serão de outros governos. É importante que se faça o debate sobre os programas a respeito da possibilidade deles serem, de ganhar a dimensão de políticas de Estado e perpassar experiências de governo. Eu vejo, por exemplo, a experiência do governo do Cardoso, não é? A experiência do programa Bolsa Escola. Ele começou lá, tinha uma dimensão menor, etc. Ele foi aprimorado, mas tem uma continuidade. Ele é praticamente, embora seja um programa ainda hoje, mas é quase uma política de Estado. Já tem um debate na imprensa de posições distintas, dizendo que se assumir o governo não vai alterar o programa, vai mantê-lo. Quer dizer, nós estamos diante de uma oportunidade de fazer com que essas medidas voltadas para os pobres no Brasil se transformem de fato em direitos. Não é? Que não dependam do prefeito, do governador ou do presidente de plantão, não é? Mas que façam, na verdade, parte das possibilidades de se enfrentar um momento de dificuldade, sofrimento humano, pois a pobreza é um sofrimento bárbaro, só sabe isso quem passou por essa situação ou está vivendo essa situação. A mesma coisa em relação ao momento que nós estamos vivendo agora de enchentes. Eu acredito que essa calamidade vai ensejar por parte dos governos uma tomada de decisão frente a uma situação como essa. É porque essa questão das enchentes, por exemplo, a gente até anotou aqui, questão, por exemplo, ela mostra um pouco, é um flagrante da fragilidade das populações pobres, principalmente que são as populações que mais sofrem com a questão das enchentes. Mas isso é uma coisa que ultrapassa os partidos, entra um partido A, B, C ou D, e a coisa, quer dizer, a fragilidade do pobre continua, e o que pode ser feito para mudar essa questão da fragilidade? Quando nós tratamos de casos tão específicos, surge do ponto de vista das políticas uma separação que para o pobre quase não interessa. Quer dizer, tem a política do município, tem a política do Estado, tem a política da União. Ou seja, nós estamos com um Estado que opera ainda na forma do século XIX, século XX. É o Estado de caixinhas, um Estado dividido, que não consegue operar de forma convergente, articulada e integral. Muitas vezes até a competição entre mesmas políticas em diferentes unidades da federação.
Não há dúvida que o problema das enchentes, quer dizer, é uma questão estrutural que já se sabe que determinados segmentos que habitam localidades vulneráveis, problemáticas, vão ter mais cedo ou mais tarde problemas. Então, isso decorre de um fato que diz respeito ao inchamento das cidades sem uma urbanização adequada, né? E, de outro lado, a passividade dos governos em conviver com uma realidade sem uma interferência mais precisa e decisiva. Por que o Estado brasileiro, professor, está sempre... Aí eu falo Estado, todo o conjunto de instituições, independente de se é federal, estadual, etc. Por que o Estado brasileiro está sempre tão aquém das necessidades da população? Está sempre correndo atrás do prejuízo, quer dizer, não planeja, não se antecipa. Era óbvio que choveria em janeiro em São Paulo e era óbvio que alguns córregos iriam transbordar e era óbvio que as populações pobres que moram nas encostas, que moram em terrenos mais baratos ou em terrenos invadidos, iriam sofrer. Quer dizer, por que o Estado brasileiro está sempre atrás das necessidades? Seja em qualquer área, podemos falar saúde, educação, podemos falar, o senhor falou em urbanização, enfim, estradas, etc. Na verdade, o modelo de gestão do Estado é um modelo aprisionado no curto-prazismo. Uhum. Nós vivemos com a dualidade entre a emergência e a importância. Uhum. Então, a emergência termina concentrando a maior parte da energia dos governantes. Enquanto que o importante seria, na verdade, trabalhar com o médio e longo prazo, porque isso nos dá um horizonte em termos de atuação, em termos de operação governamental. Mas o fato é que nós lidamos com problemas tão complicados, que foi a questão da inflação e da desorganização das finanças, que fez com que, de certa maneira, o importante era resolver a emergência, evitar a hiperinflação, evitar a desorganização total das finanças públicas. Nós vencemos isso, de certa maneira. Mas é uma questão a ser cuidado permanentemente. Mas vencemos isso, mas não demos o outro passo. O outro passo é que é de atuar de uma forma planejada. Eu vejo no PAC, por exemplo, um exemplo de olhar um pouco mais à frente, tá certo? Mas há resistências, porque as emergências muitas vezes nos cobram ações mais imediatas. Agora, se nós quisermos ter de fato um trabalho mais eficaz no médio e longo prazo, não há dúvida que precisamos recuperar o instrumento do planejamento. Eu acredito e espero que o debate eleitoral deste ano ele possa nos dar luz de como os nossos governantes estarão preparados para trabalhar com a temática do desenvolvimento de longo prazo e, sobretudo, como planejaremos o país para chegar aonde podemos estar de fato, que é uma situação superior à que nós temos hoje. Professor, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria que o senhor enfocasse algumas questões aí que eu considero básicas dentro da questão da pobreza. Primeiro que, segundo o IBGE, dos 750 mil índios registrados no censo de 2000, o Brasil tem 285 mil índios, 38%, vivendo em extrema pobreza. A pobreza também atinge mais negros, né, e também algumas regiões do país. Quer dizer, o Brasil é um país que tem determinadas regiões muito ricas, comparáveis a grandes países do mundo, né, da OCDE e tal, né, que não faz vergonha, não faria vergonha. E tem regiões de extrema pobreza, quase comparadas à África. Como é que o senhor analisaria essas questões? Nós temos um levantamento a respeito da evolução da pobreza, olhando por segmentos raciais, e percebe-se justamente na comunidade indígena foi onde nós tivemos menor redução da pobreza nos últimos 10 anos, entre 98 e 2008. A pobreza indígena, nos nossos cálculos, era de 44% e caiu para 37%, uma queda de 14%. Se nós pegarmos a população negra, a taxa de pobreza em 98 era de 46%, caiu para 31%. Houve uma queda de 32%. Então, nós temos dificuldades para lidar com determinados segmentos e não há dúvida que o tema indígena, a despeito de ser uma população relativamente pequena diante da composição da população brasileira, mas ações específicas nós ainda não estamos tão bem como temos tido em outras ações para a população urbana e rural. Agora, por que quais os fatores determinantes disso? Falta de uma política própria para o setor, porque temos aí órgãos, FUNAI, não sei o quê. Quer dizer, e por que também a classe negra é a questão do preconceito, que segrega o negro
numa situação vamos dizer assim, de educação diferenciada. O que acontece nesses dois segmentos? E só para completar as cotas nas universidades ajudaria públicas, o sistema de cotas a melhorar um pouco? É uma forma, os representantes do Ministério da Educação que nós temos entrevistado, também no os ministérios da área social, dizem que os estudantes têm um rendimento, os estudantes que passaram por cota, estudantes de afrodescendentes, têm um rendimento muito bom, né? Havia um preconceito justamente que as cotas implicariam um rebaixamento do nível educacional, tendo em vista uma deficiência de pobres e negros em relação à educação. E os dados mostram o contrário. Então, não me parece que seria esse o problema. Eles aproveitam a chance, né? O que eu acredito é o seguinte, eu particularmente defendo políticas universais. Né? Acho que o desafio brasileiro para os próximos anos é ter um sistema de ensino superior universal. Não dá para pensar a universidade, a sociedade do conhecimento, sem todos ter pelo menos um ensino superior. O ensino superior era, digamos, o teto na sociedade urbano-industrial do século XX. Na sociedade do século XXI, o ensino superior é o piso. Não é? Agora, enquanto nós não tivermos a universalidade dessas possibilidades, eu particularmente acho que as cotas são necessárias, porque elas permitem que os segmentos mais vulneráveis tenham condições de disputar oportunidades que, de certa maneira, do contrário, estariam a eles marginalizados. Por isso, a cota, a nosso modo de ver, sem alcançar a universalização do sistema educacional, as cotas vão permitir, assim como permitiram nos Estados Unidos, a formação de uma elite negra. Tá certo? Assim como nós temos a elite branca. Mas ela não será responsável, nem se pode exigir que as cotas façam isso, de universalizar um sistema educacional que nós precisamos rapidamente avançar. Em termos regionais, basicamente, o que definiria uma redução dessa disparidade de riqueza entre as regiões do Brasil? Bom, esse é outro tema que estruturalmente praticamente não foi muito alterado. Se nós pegarmos série de longo prazo, nós vamos perceber que as diferenças existentes entre o norte e o sul se mantiveram, não é? Embora nós possamos ver que, do ponto de vista do enfrentamento da pobreza, por exemplo, a região nordeste tem tido melhor desempenho, especialmente no combate à pobreza extrema. Portanto, são demonstrações claras que é possível reduzir a desigualdade com uma ação precisa de parte do setor público. Acho que nós precisaríamos superar também uma visão que nós temos de desenvolvimento regional, que no passado, nos anos 50 e 60, a ideia é que cada estado gostaria de ser um São Paulo. Tá certo? Como se o Brasil fosse uma espécie de trem e a locomotiva São Paulo, então todos queriam ser uma espécie de mini São Paulo. Nós chegamos, estranhamente, a montar uma mini São Paulo na floresta amazônica, que é a Zona Franca de Manaus. Não é? Então, essa percepção, eu acredito que hoje, de certa maneira, está superada. Nós precisamos pensar o desenvolvimento regional a partir das possibilidades que não sejam repetir regiões e possibilidades que, de certa maneira, já estão saturadas. E a Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Se você quiser entrar em contato direto com o nosso entrevistado de hoje, basta deixar o seu recado também pela internet, www.ipeia.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as análises do professor Márcio Postma, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Agradecemos também a participação do jornalista Carlos Augusto Sete. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.